Se você está começando como consultor financeiro e não sabe como captar os seus primeiros clientes, esse vídeo, na minha avaliação, pode mudar completamente o seu jogo, o seu negócio. Eu vou te mostrar um método exatamente como eu usei quando eu comecei e que me gerou uma taxa de conversão de quase 50%, um pouquinho menos do que isso. Ou seja, de cada 10 pessoas que sentavam comigo, 5 se tornavam clientes. O melhor disso é que não envolve dinheiro com anúncios, não envolve precisar ter milhares de seguidores, nem criar conteúdo infinito. E você vai entender, né, chegando ao final do vídeo, exatamente onde encontrar seus primeiros clientes, como é que você convida esses potenciais clientes para conhecer o seu modelo de negócio sem parecer invasivo e quanto é que de receita você pode gerar no curto prazo. Beleza? Vamos começar. Tem uma coisa, inclusive, que precede todo o conteúdo que eu vou compartilhar, que é muito importante, que se você fizer, né, existem estudos que mostram que você vai ser muito bem sucedido trabalhando com consultorias financeiras, que é deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal da Tech Finance, para que você não deixe de receber conteúdos como esse, que contribuem com a tua prática de consultoria. Então, feito isto, a gente pode começar agora. O que é muito importante entender, né? Quando a gente vai olhar para modelos de captação, né, de clientes, existe muito ruído no mercado, na minha avaliação. E aí, cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Mas o que é que eu ouço muito e que eu discordo, né, quase que em 100% dos casos? Coisas que se falam, cria conteúdo no Instagram, coloca lá todo dia, vamos montar um funil automatizado, roda tráfego pago, vamos montar a tua página do LinkedIn, a gente constrói muita autoridade, começa a postar conteúdo. Veja, isso é útil? Sim. São estratégias válidas que funcionam? Sim. Mas, para quem está começando, eu não acredito nisso. Por quê? Porque, na minha avaliação, essas estratégias, elas exigem, primeiro, tempo, né? Você tem que, às vezes, passar dias, meses, produzindo um conteúdo até que isso retorne em resultado para você. Isso requer dinheiro, né? Vou investir em anúncio, em ferramenta para automatizar software e outras habilidades que são habilidades que estão para além da prática de consultoria. Estou falando aqui de você aprender a editar vídeo, de ter a habilidade de escrever, né, redações, né, o famoso copywriting do marketing, investir em tráfego pago. E se você está começando agora, provavelmente você vai fazer isso no tempo que dá, né, no tempo que você tem disponível, porque talvez você tenha uma outra principal fonte de renda que não a consultoria. Você não necessariamente tem todo o dinheiro do mundo para poder investir e você não necessariamente domina todas essas habilidades. Então o que é que você faz? Você usa o método que eu vou te ensinar hoje, tá? Que ele tem 3 características fundamentais. A primeira delas é que você tem o custo de aquisição do teu cliente muito próximo de zero. Eu falo que não é zero porque isso envolve uma dedicação de hora sua, né, para poder trazer clientes de consultoria. Mas você não vai gastar dinheiro para trazer esses potenciais clientes para sentarem diante de você, tá? Segundo ponto, a segunda característica é que essa forma de fazer oferece uma jornada de compra curta. Né? Da conversa até o fechamento você pode ter um caminho super rápido para poder chegar lá. E por último, é uma forma de fazer que oferece uma taxa de conversão alta. Né? Quando eu apliquei, por exemplo, eu te falei isso no começo do vídeo, essa taxa ela foi de quase 50%. Para pessoas que tem mais dificuldade comercial, mesmo para essas pessoas não é maluquice imaginar uma taxa próximo dos 30%. Tá? E a premissa da qual a gente parte para usar essa estratégia é que o melhor caminho para se começar a captar clientes é usando os seus ativos. E aí, dito isto, qual é o maior ativo quando você está começando a trabalhar com consultorias? Veja, não é quantidade de seguidores em rede social, não é verba para anúncio, não é algoritmo, na nossa avaliação e no nosso método, a sua lista pessoal. As pessoas que você já conhece. Estou falando aqui de amigos, familiares, ex-colegas de trabalho, pessoas do futebol, da academia, da igreja, do condomínio, gente que confia em você. E aqui está o grande erro que a maioria das pessoas comete, né? Elas ignoram essa lista. Acham que tem que ir para a internet, buscar estranhos, e quando, na verdade, as pessoas mais fáceis de converter em clientes são as que já estão na sua agenda de contatos. Pessoas que você tem o nome e o telefone. Primeira coisa que vem à mente, agora você pode estar pensando, Diogo, legal aí e tal, o método de vocês, mas eu não vou ficar
oferecendo consultoria para meus amigos. Isso aqui é chato pra caramba, parece venda de bolo de pote. Pô, não é isso. Calma, eu entendo que esse seja o primeiro sentimento, mas uma das coisas que a gente fala muito aqui na Tech Finance é confia no método. Se você realmente fizer isso aqui do jeito certo, do jeito que eu vou ensinar, você vai perceber que a forma de convidar pessoas da sua lista de contatos é uma forma super elegante, super sutil e muito efetivo. Tá? Então, eu vou te mostrar na prática como funciona. Primeiro, como é que você monta essa lista e depois como é que você convida essas pessoas. Uma parte super legal desse vídeo que eu não falei no começo é que se você chegou até aqui, estará na descrição do vídeo uma ferramenta que está presente na Tech Finance, que é o nosso ecossistema de soluções para pessoas que querem empreender com consultorias financeiras, e a gente vai disponibilizar um material que está na Tech Finance que vai te ajudar a montar essa tua primeira base de potenciais clientes, com base no teu principal ativo, que é a sua lista própria, tá? Essa ferramenta se chama Projeto 200. Como é que ela funciona? Eu vou mostrar aqui para você, tá? Isso aqui é exatamente o que você vai acessar quando você fizer o download dessa ferramenta. Então, aqui está o Projeto 200. Você tem uma série de recomendações para que você possa preencher o Projeto 200. E uma das mais importantes, depois que você passa pelas instruções, é vir nessa aba do Excel aqui chamada Input, para poder passar pelas mais de 65 perguntas, né, que é um trabalho super chato, mas você só faz uma vez, que está aqui para te ajudar a mapear a sua rede de contatos. Tá? Então, exemplos de perguntas que tem aqui. Pô, quem são seus parentes, seus primos? Quem são os seus tios? Quem são os tios, primos, sobrinhos da sua esposa ou do seu esposo, se você é casado? Aqui eu tenho um bloco que é um bloco de amigos, então eu vou, literalmente respondendo as perguntas que o Projeto 200 traz, porque conforme você vai respondendo, você vai literalmente descobrindo centenas de pessoas que estão na sua rede. Se eu perguntar para você quantas pessoas você conhece que você acredita que contrataria um projeto de consultoria, você sequer conseguiria montar uma lista com 30, 40 nomes. Quando você responde ao que o Projeto 200 provoca que você responda, você encontra gente que você sequer se lembra. Outra coisa que vem à mente, pô, Diogo, mas eu não sei se o meu primo, que já conta com um assessor de investimentos numa corretora, eu não sei se ele vai confiar em mim para poder contratar um projeto de consultoria, de planejamento financeiro comigo. Calma, não é a hora para pensar nisso agora. O foco aqui é em responder com qualidade a todas as perguntas que estão presentes, beleza? Quando eu vou preenchendo, o que é que acontece? Eu vou nessa aba Contatos e aqui eu vou colocar, poxa, o nome do meu potencial cliente, qual é a idade, a profissão, o telefone e, um dado importante, eu vou colocar também qual é a renda estimada dessa pessoa. A renda estimada dessa pessoa. Pô, Diogo, mas eu não sei qual é a renda estimada do meu primo lá, eu não sei qual é a renda exatamente do meu primo que conta com assessor de investimento da XP. Você não precisa saber, você precisa estimar qual é a renda. Para algumas pessoas você vai errar, para outras você vai acertar, tá? E quando a gente preenche a informação de renda, o que é que a gente entende que é um filtro legal? É olhar para as pessoas que você conhece que possuem uma renda igual ou superior a 10 mil reais, tá? E é por isso que na coluna I da nossa ferramenta, você tem uma fórmula que toda vez que você coloca a renda estimada na coluna H, ele já vai nos comunicar se essa renda que você colocou aqui, numa lista suspensa. Vou até abrir, por exemplo, o nome do potencial cliente 2. Vamos supor que ele seja aqui o Flávio. O Flávio tem 44 anos, ele é médico, o telefone dele, ele tem uma renda aqui que é entre 20 e 30 mil reais. Então essa renda é superior a 10 mil, o que aparece aqui na coluna I? Uma renda superior a 10 mil reais. Se essa renda ela fosse menor, por exemplo, do que 5 mil, ele ia marcar como não, na renda do nosso amigo Flávio, do nosso médico Flávio. Então aqui eu vou colocar essa renda sendo superior a 20 mil, entre 20 e 30. E por que a gente coloca isso como um filtro importante? Porque entendemos que essas pessoas elas têm capacidade de pagar por uma consultoria. Você já tem aqui uma complexidade financeira posta que faz com que, na nossa avaliação, na maioria das vezes, essas pessoas precisem de ajuda e, principalmente, que valorizem a orientação profissional. Porque para ter este volume de renda, muitas vezes eu vou precisar dedicar energia para poder ampliar a minha renda. E aí, se eu não vou ser um especialista em finanças, eu vou trabalhar para poder gerar o máximo de renda que eu posso e vou escolher alguém de confiança para
que essa pessoa ela me oriente com relação ao meu dinheiro. Essa pessoa pode ser você. Então, uma vez que eu vou preenchendo o Flávio e outras pessoas da minha lista de contatos, respondendo as perguntas lá da aba Input, uma coisa maravilhosa acontece. Você vai montando uma lista, essa lista tem 20 nomes, 30 nomes, 40 nomes, 50 nomes, 100 nomes, e o nome, né, do projeto, né, da ferramenta é Projeto 200, porque a gente entende que 200 nomes é uma quantidade de nomes que dá para chegar. Com essa informação, né, tem uma outra aba aqui que é a análise de potencial. A gente olha para o que a gente chama aqui de PRCP. O que é o PRCP? É o potencial de receita de curto prazo. E aí, como é que funciona o PRCP, tá? Eu vou olhar aqui para todas as pessoas que eu coloquei lá na aba Contatos e automaticamente a ferramenta ela vai puxar as informações da outra aba para me dizer, poxa, das pessoas que eu coloquei, quantas são pessoas-chave que potencialmente podem contratar planejamento financeiro. No caso do nosso preenchimento aqui, ele encontrou 71 pessoas que possuem uma renda superior, igual ou superior aos 10 mil reais, e que tem um bom nível de relacionamento comigo. E ele encontrou outras 34 pessoas que têm potencial, a gente chama aqui na Tech Finance de Wealth Planning, ou seja, o potencial de Wealth Planning aqui é o cliente que tem potencial para contratar outras soluções, como seguros, crédito, investimentos e você consegue oferecer isso dentro da Tech Finance, mesmo que você não tenha certificações, porque a gente te entrega essa infraestrutura regulatória que te permite oferecer isso para o cliente, contando com o nosso back-office técnico que tem todas as certificações para poder funcionar e, óbvio, entregar isso para os clientes, tá? Então, aqui a gente constrói uma taxa de conversão nos 30%, que foi o que eu te falei que era possível fazer. Nós olhamos para uma receita mínima de venda de um projeto de consultoria, seguindo o método da Tech Finance na casa dos 3 mil reais. E a gente olha para essa receita aqui também de ecossistema, que é essa receita que vem de outros produtos financeiros, seguro, crédito, investimento, previdência e assim por diante. Quando eu faço a conta aqui, eu pego a quantidade de clientes que tem potencial para contratar planejamento financeiro, para contratar produtos financeiros, e eu faço uma relação direta com a taxa de conversão e quanto no mínimo eu cobro na combinação dessas duas formas de servir o cliente, ou em planejamento financeiro, ou vendendo produtos financeiros, você tem um potencial de receita de curto prazo na casa de 125 mil reais. Isso aqui é óbvio, o nosso projeto 200 simulado. Se você quiser levar isso a sério, e aí, poxa, isso aqui é uma ferramenta oficial que está lá na Tech Finance, minha recomendação é que você preencha o projeto 200 direito para no final entender qual é o teu potencial de geração de receita de curto prazo. Se você encontra qualquer valor aqui que seja relevante para você, isso pode ser um excelente indicativo de que tem dinheiro na mesa. Pessoas que você conhece te contratariam. E, obviamente, elas vão contratar na medida em que você faz o convite da forma certa. A gente vai entrar no convite daqui a pouco. Aí, antes de seguir, você tá vendo isso aqui? Veja, eu tô falando de uma forma de captar clientes onde você não gasta um centavo com anúncio. Você não precisa de 10 mil seguidores ou mais do que isso em rede social, se você tiver, ótimo, Mas estamos falando de uma forma de trabalhar com consultorias só usando a sua rede de contatos. E aí, vem a parte mais importante, Primeiro você olhou para essa base de potenciais clientes e agora, uma vez que eu tenho essa base de potenciais clientes, a pergunta é, Diogo, mas beleza, como é que eu convido essas pessoas sem parecer invasivo? Porque, se eu mandar, por exemplo, pô, Diogão, e aí, tudo bom, cara? Eu tô trabalhando com consultorias financeiras, você quer me contratar? Você vai ser absolutamente ignorado, Então, deixa eu te mostrar aqui um dos scripts, que é um dos scripts de maior conversão que a gente usa na Tech Finance, inclusive na Tech Finance e em um dos programas de acompanhamento que nós possuímos, que é um convite muito poderoso, que ajuda você a encontrar as pessoas nessa lista de Projeto 200 de maneira sutil, elegante, sem ser invasivo e você vai perceber isso, quase que quase não, entregando um benefício real para as pessoas que te contratam. Então vamos entrar nele agora. Então, o script aberto aqui na tela, daqui a pouco eu entro nesse script com você. O que é importante você entender, É um convite que a gente faz em
3 etapas. A primeira delas envolve uma mensagem em texto. A segunda delas envolve uma mensagem em áudio. Tem pessoas que amam áudio, pessoas que odeiam áudio, mas você vai entender porque isso aqui é importante. E tem um terceiro bloco, né, que eu envio uma terceira mensagem em texto. Tudo isso pelo WhatsApp, sem precisar pegar o telefone e ligar para ninguém. Pô, se eu tenho o contato dessa pessoa na minha lista de contatos e ela está, né, dentro do meu projeto 200, em algum momento do tempo eu me relacionei com ela. O que faz com que, óbvio, pessoas com altíssimo acesso, pessoas com quem eu me relaciono, elas vão me responder mais rápido. Mas, se essa pessoa, se eu tenho o contato dela, ela também tem o meu, esse aqui é um indicativo de que ela não vai deixar você no vácuo, né? Então, vamos detalhar aqui as 3 etapas, tá? Primeira etapa, que é essa mensagem em texto, vamos aqui para o script. Como é que ela começa? Primeiro, né, eu mando uma mensagem que diz o seguinte, ó, vou até aproximar um pouquinho mais a tela aqui. Fala fulano, né, o fulano pode ser o nome desse potencial cliente, vamos falar com o Dr. Flávio, né? Fala Flávio, né, e aí eu falo Flávia porque eu tenho intimidade com o Flávio. Vamos supor que o Flávio, ele é médico e eu encontro com ele todas as quartas-feiras à noite, no grupo de adoração da minha igreja. Vamos supor que seja isso. Então eu mando, Flávio, tudo certo, velho? Digitando aqui, tá? Eu estava organizando a agenda da semana, aqui no escritório, aqui em casa, na rotina, e eu me lembrei de você. Pô, mandei a mensagem de texto. Por que a gente manda mensagem de texto? Porque quando eu mando esta mensagem como abertura e eu digo para o Dr. Flávio que eu me lembrei dele, eu me lembrei de você, você automaticamente aciona, né, um gatilho na cabeça das pessoas, onde elas querem entender por que elas são lembradas. Eu estou curioso para saber, né? Nós somos curiosos por natureza. E quando alguém diz que lembrou de mim, eu quero entender o porquê essa pessoa lembrou de mim. E aqui a gente segue, ou seja, eu mandei uma mensagem de texto. Super simples, super direta, não tem nada de venda aqui, a missão é chamar a atenção da pessoa. Vamos seguir. Segundo bloco, eu mando em áudio. Diogo, por que eu mando em áudio? Porque você vai ver que é um bloco maior de convite. E se eu mando esse bloco digitado em texto, a chance de que isso soe como um spam, como uma mensagem automática que eu mando para 30 pessoas, é muito alta. Então, a ideia aqui é mandar um áudio, porque no áudio eu me comunico do meu jeito de fazer, do meu jeito de me comunicar, eu envio a mensagem com o tom de voz adequado, isso aqui ajuda inclusive a transmitir empolgação e é um áudio curto, né? Ele dura ali algo próximo de 60, 90 segundos, no máximo 2 minutos, não mais do que isso. Então é um áudio que se bota no 1.5 dá para ouvir tranquilamente, tá? Como é que é esse segundo bloco? Então, pô, Dr. Flávio, né, que encontra comigo todas as quartas-feiras no grupo da igreja. Dr. Flávio, pô, eu acho que você já sabe, né, talvez não saiba ainda, a gente se encontra toda quarta-feira no grupo da igreja, você dá o teu jeitão aqui, né? Mas eu tô começando a trabalhar com consultorias financeiras, né, num modelo que é muito popular lá nos Estados Unidos, está ganhando espaço no Brasil, mas poucas pessoas conhecem, tá? Vou fazer uma pausa aqui no áudio, você não precisa parar o áudio, né? Eu estou fazendo uma pausa para tornar a didática mais fácil. Então, pô, quando eu mando um áudio falando que esse modelo de consultorias é muito popular fora do país e está ganhando espaço no Brasil, mas poucas pessoas conhecem, eu estou olhando para o Dr. Flávio aqui, mostrando que o que eu vou oferecer, né, ou o motivo da minha mensagem envolve algo que é bem exclusivo, que poucas pessoas conhecem. Se poucas pessoas conhecem, isso aqui chama minha atenção. Então, pequenos detalhes. E aí eu sigo, né, no mesmo áudio, não quebrei o áudio em dois, tá? Só fiz uma pausa para falar com você. Dr. Flávio, estou num momento importante, né, então, do começo. Acho que você já sabe, eu estou começando a trabalhar no modelo de consultorias financeiras que é muito popular fora do país, está ganhando espaço no Brasil, mas poucas pessoas conhecem. E aí, por que eu estou te mandando essa mensagem, né? Eu estou num momento importante de construção do meu negócio e como a gente se encontra todas as quartas-feiras na igreja, você é uma pessoa porque eu tenho muito respeito, eu pensei em você, né? Quero te convidar para uma reunião, estou com o áudio mandando aqui, né? Na qual você recebe uma primeira versão de um planejamento financeiro e patrimonial alinhado às suas metas sem custos. Para você, eu não tenho dúvidas de que vai ser muito legal por receber o plano e para mim vai ser super útil receber um feedback sincero seu também sobre a experiência, né? No fim de tudo, se você achar que a gente pode contribuir, eu também te apresento como é que funciona o nosso serviço de acompanhamento continuado. Pô, mandei o áudio. Então, percebe? Veja, convite super sutil, super elegante. O Flávio, quando ouvir essa mensagem, ele pode não querer sentar na reunião, mas ele não vai dizer, uau, Diogo, que ideia péssima você teve. Eu jamais sentaria com você no encontro. Não, pô, eu encontro o Flávio toda quarta-feira no grupo da igreja, né? É um convite super elegante, super sem pressão. E aqui
eu mostro que ele vai se beneficiar do convite, ou seja, eu estou valorizando a pessoa, né? Eu considero você uma pessoa de referência, poxa, a gente já tem contato toda semana, então eu exploro bem o contexto. Além disso, eu ofereço algo de valor, né? Poxa, qualquer pessoa vai concordar que receber uma primeira versão de um planejamento financeiro sem custos é útil, e da mesma forma me coloco na posição de alguém que quer receber um feedback de outra pessoa em quem confia, né? E no fim de tudo, né, que não é menos importante, eu inclusive estou sendo transparente. Se fizer sentido no fim de tudo, eu te apresento o serviço, mas isso aqui é um detalhe. Como é que eu vou dizer não ou dizer que é uma péssima ideia para um convite como esse? Eu não vou. Então, poxa, depois que eu mandei o áudio, entramos no último bloco, que é a mensagem que eu mando de texto, dizendo o seguinte: você topa, né? Me avisa que se topar a gente constrói uma agenda para os próximos dias. Então eu tenho 3 mensagens. Uma primeira que é uma mensagem de texto, uma segunda que é uma mensagem de voz, e eu encerro com uma mensagem de texto. Então, quando o potencial cliente recebe essa abordagem, perceba, eu não tenho uma porrada de mensagens empilhadas uma atrás da outra, né? Isso aqui é muito legal. E eu fecho o looping, né? Eu crio uma urgência bem suave, né? Me avisa que se você topar, a gente constrói uma agenda para os próximos dias. Se o Dr. Flávio, ele abre a mensagem, ele vê a primeira mensagem em texto, não ouve o áudio e vê a última, ele continua muito curioso para saber, eu vou topar o quê? Né? Para o que você me convidou que eu tenho interesse em entender, e topar ou não, né? E aí, dito isto, vamos voltar para cá agora, vem a melhor parte, né? Poxa, vamos olhar para os números. Com essa estratégia, consultores financeiros aqui na Tech Finance fecham projetos de, no mínimo, R$ 4.200, tá? Seguindo o método da gente, você tem uma lógica de funcionamento onde eu tenho um projeto de consultoria, onde eu cobro no mínimo R$ 3.000, mas mais, né, somado R$ 1.200 de um serviço de acompanhamento. Então, olha que legal. Se eu faço uma conta conservadora, né? Eu fiz 10 reuniões express, que é essa reunião na qual eu entrego uma primeira versão do planejamento. É como a gente chama essa consultoria inicial, né? E eu tiver uma taxa de conversão de 30%, né? Que é menor do que a taxa de conversão de 50% que eu te falei que eu tive, de cada 10 pessoas que sentam comigo, 30% aplicado a essa quantidade de pessoas que sentam, eu tenho 3 clientes, 3 clientes multiplicado por 4.200, olha que coisa bacana, eu tenho R$ 12.600 de faturamento. E é isso aqui em quanto tempo? Né? Isso é um fator importante. Quanto tempo eu demoro para faturar R$ 12.600 com consultorias? Veja, pela nossa experiência acompanhando consultores, isso pode acontecer a partir do 20º dia aplicando a metodologia até os primeiros 45 dias de atuação. Mesmo que eu não tenha experiência no mercado financeiro, mesmo que eu não tenha dedicação exclusiva. E mais uma vez, sem gastar um centavo com anúncio, sem precisar viralizar um vídeo maluco, só usando a lista pessoal e aplicando o método. Para você que chegou até aqui, qual é então o meu convite? Se você chegou até aqui, é sinal de que esse conteúdo ele é interessante para você. Então, mais uma vez, se você ainda não fez isso, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal, depois me diz, né, Diogo, achei interessante a abordagem, a gente pode conversar um pouco mais lá no Instagram, né? Basta você entrar lá no Instagram e acessar a minha conta, que é a Diogo M. de Maria Leandro, Diogo Morelli Leandro, tá? E o que é legal? Se você chegou até aqui, o meu convite para você é que você não precisa ficar limitado só a acessar a ferramenta do Projeto 200 ou só a esse script que a gente usa para captar os primeiros clientes de consultoria. Você pode ter acesso a muito mais, né? Você pode ter acesso a uma metodologia comercial com passo a passo, a softwares para poder entregar as suas consultorias, softwares para poder vender as consultorias. Isso tudo está dentro desse ecossistema de soluções para consultores financeiros independentes que é a Tech Finance. Serve tanto para quem já trabalha no mercado quanto para quem está começando, dando os primeiros passos, avaliando se é o momento de começar ou não. Então, chegou até aqui, meu convite é para que você clique no link. Na descrição aqui do vídeo você vai poder agendar uma demonstração sem custos para conhecer a plataforma por dentro com um especialista. Ou seja, é alguém que está acostumado a acompanhar consultores financeiros, que estejam eles começando ou tenham eles já experiência no mercado. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vejo você no próximo conteúdo que está aqui na Tech Finance ou lá pelo Instagram. Um forte abraço.